Acredito. Pode falar. Olha lá. Boa noite a todos os irmãos aí no Senhor Jesus, tudo em paz? Boa noite, irmão. Boa noite, Boa irmão. noite. Juarez. Vou colocar seu nome aqui, irmão. Boa noite, irmão. Desculpa o atraso, irmão. Demorou um pouquinho, porque a internet tá muito ruim. Boa noite, irmão Juarez. Boa noite, irmão. Juarez, boa noite. Chegou atrasado, mas chegou, né? O importante é isso, né? Boa noite, Juarez. Soni, se tiver aí. Ela está com dor de cabeça hoje, irmão. Tá meio atribulada. Mas tá tudo Beleza. em paz. Pode sair. Amém. Irmãos, só para deixar o recado, né? Temos irmão novo, alguns irmãos que podem não saber como funciona, né? No começo de nossas reuniões, a gente sempre apresenta em orações, né? Aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Sentimos necessidade de que oremos, né? Então, todos podem ficar à vontade para colocar alguém ou algo em oração, né? Possamos orar juntos.
Então, irmãos, eu gostaria de pedir oração para ela é ex-cunhada, né? Meu irmão é da minha família, meu irmão é falecido, mas ela está aí ainda, e ela perdeu a irmã, o cunhado e a sobrinha, tudo de coronavírus. Queria pedir oração para ela, o nome dela é Reusa. Irmãos, podemos dar graças a Deus? Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Pai, por mais este dia em que aqui estivemos por tua permissão e estamos pelo teu propósito, que assim quer que aqui continuemos. Te damos graças por tuas bênçãos, por tua paciência para conosco e principalmente pelo Senhor Jesus. Senhor Jesus, este foi enviado para ser pregado numa cruz e assim levar nossos pecados e nos redimir para ti. Nessa obra perfeita, nos foi concedido direito de podermos estar em tua presença e colocarmos diante de ti nossos pedidos, nossos agradecimentos. E por podermos colocar diante de ti nossos pedidos, é que te pedimos, Pai, que diante desta aflição que o mundo se encontra, que também somos participantes por estarmos no mundo, pedimos por nossos parentes, familiares, amigos, que foram afetados por este mal que se assola, alguns que já foram. Nos nossos pensamentos, a nossa vontade é que esses tenham crido no Senhor Jesus, para que agora possa estar desfrutando deste lugar maravilhoso que é na presença do nosso Senhor. Pedimos pelos que ficam e que têm que suportar essas dores, que seus corações sejam consolados, fortalecidos, principalmente que possam ser atingidos, aqueles que ainda não foram, pela palavra do Evangelho da Salvação e possam crer no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas e assim possam ser confortados desta dor que alguns podem estar carregando nesse momento, de aflições, de medos, possam ter a certeza de que, apesar dessas aflições, nós temos um porto seguro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos também, Pai, que nos conduza nessa reunião, que o Senhor possa nos guiar com palavras de fortalecimento, de exortação, de aconselhamento aos nossos corações. Te agradecemos por este meio que o Senhor nos proveu, de embora estarmos distantes fisicamente um dos outros, sabemos que estamos unidos pelo Espírito do nosso Senhor. Te agradecemos por ter nos reunido, mesmo distante fisicamente, mas por este meio que o Senhor nos proveu. E assim,
tudo que te pedimos seja sempre feito segundo a tua vontade, e o que te pedimos e agradecemos seja pelo glorioso e santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, gostaria de propor um assunto, né? Na verdade, um irmão propôs ele na nossa última reunião, ao final, né? Mas creio que é de interesse de todos para a nossa consolação, né? Que fala da nossa bendita esperança no nosso Senhor Jesus, que fala da volta do Senhor Jesus, né? É um assunto que, para esses dias, não só para esses dias, né? Mas quanto mais para esses dias, nos consola muito. Nos consola muito. E para que a gente seja instruído através da palavra, né? Porque existem muitos enganadores que falam desse assunto, e a própria palavra fala desse assunto, né? Gostaria de ler com os irmãos, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Só para lembrar, irmãos, acerca desse assunto, a palavra diz, né? Aquele que era, o que é e o que há de vir, né? Não é ainda em Tessalonicenses, mas tem um trecho da palavra que fala sobre isso, né? Vamos ler lá em 2 Tessalonicenses 2, a partir do 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com assopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Até esse capítulo aí, irmão. Gostaria de destacar dois aspectos do retorno do Senhor, né? Porque aqui no versículo 1, ele fala a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Aqui ele está falando do aspecto da vinda do Senhor para a igreja, né? E depois ele vai discorrer a partir do 2, depois que ele nos reunir com Ele, aí ele vai falar do dia do Senhor, que não é a vinda do Senhor, né? Para a igreja. O dia do Senhor, a gente sabe que é o dia do juízo, né? É o dia que ele voltará com a igreja. É a manifestação pública do Senhor, né? Para poder remir o remanescente de Israel, né? E aplicar o devido juízo àqueles que não creram, né? Não creram, não amaram a verdade. Né, irmãos? Só até aí. Referente ao que o irmão leu, a confusão que tem na cristandade, inclusive quando eu era pertencia à denominação, se confunde o arrebatamento com o dia do Senhor, que é a vinda dele com os santos. A confusão é simplesmente essa. O arrebatamento será o dia que todos os cristãos, todos que estão em Cristo, serão arrebatados e o Senhor estará na nuvem e nos encontraremos com ele. E é dito que não antecederemos os mortos. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós subiremos juntos para encontrar com o Senhor nos ares. Isto é o arrebatamento, certo? A vinda do Senhor é após esse acontecimento, né? Como se fala lá nas 7 semanas de Daniel, 50 semanas de Daniel, se refere a essa passagem, essa parte. E quando o Senhor vir, a vinda dele, que é o dia do Senhor, ele virá com os santos, todos os cristãos, né? E virá para juízo. Então, são duas coisas distintas que confundem muito a irmandade, como o irmão acabou de ler agora. Essa é a confusão que está no meio dos cristãos. Inclusive, onde eu trabalhava, tinha um irmão que era pentecostal, ele não aceitava isso. Que ele diz que se a vinda do Senhor for dessa maneira, arrebatamento e vinda, então ele vai vir 2, 3 vezes. Aí tentei explicar ali para ele, mas não teve jeito. Não, as pessoas não dão esse entendimento. São duas coisas totalmente distintas. Arrebatamento e a vinda do Senhor, que é considerado o dia do Senhor, que é para juízo. Então são duas coisas distintas.
Irmãos, eu gostaria de fazer mais um comentário, né? O irmão Juarez falou que tem muitos, né? Eu creio que até nós mesmos, até a gente receber a luz, entender as escrituras de maneira adequada, né? Quando a gente passa pelo Espírito de Deus, né? Sermos guiados em toda a verdade, como a palavra nos orienta, a gente passa a compreender o que está escrito, né? Porque se o Senhor nos capacitar, de maneira nenhuma nós poderíamos compreender, né? Porque tudo vem do Senhor, né? E dessa questão de várias vindas, igual muitos pensam, né? Várias vindas, temos aprendido com os irmãos que, se a gente for dividir isso aí, nós temos 3 vindas do Senhor, né? Uma, que ele veio aqui em carne, né? Para o seu povo Israel, e fez aquela obra de redenção na cruz, né? Obra expiatória na cruz. A segunda vinda é aquela que nós, a igreja, aguardamos, que é o encontro com o Senhor nos ares, né? Para quê? Para que nós estejamos para sempre com Ele, né? Para sempre com o Senhor, para participar das bodas do Cordeiro. E a terceira vinda, irmãos, essa vinda pública, né? Manifesta a todos, aquela que fala como o sol da justiça, né? Vamos abrir lá em João 1 para a gente ver só algumas passagens que falam dessas vindas aí. João 1 é o Evangelho de João, capítulo 1. A partir do 11, irmãos, ó. Fala assim, ó. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, essa foi a vinda dele em carne, a primeira vez que ele veio em carne, né? Nasceu daquela forma extraordinária, como prometido lá em Gênesis, né? Quando da queda do homem, o Senhor já tinha prometido o Salvador, né? Mas nós sabemos que esse Salvador, ele já estava preparado antes da fundação do mundo, pela presciência de Deus, sabedoria e o amor que ele nos amou, né, irmãos? Então, ainda falando dessa primeira vinda do Senhor, podemos abrir em Hebreus, irmãos. Hebreus 10. Hebreus 10 versículo 7. Hebreus 10, 7. Vamos ler a partir do 5, irmãos. Hebreus 10, 5. Pelo que, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ou seja, é o Senhor, né, encarnado. O holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, essa primeira vinda dele foi para fazer essa obra aí, né, de sacrifício, o sacrifício aceitável a Deus, né? Nós sabemos que hoje não tem mais sacrifício de animais, de bodes. Por quê? Porque
o sangue do Senhor é suficiente. Agora, da segunda vinda dele para a igreja, ele mesmo ainda em carne, ele fala lá, irmãos, em João 14, que é aquela passagem bem conhecida, né, que é até muito própria para os nossos dias, que é João 14, de 1 a 3. Que fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E tratando dessa terceira vinda do Senhor, né, que é depois do nosso encontro com Ele, que Ele vem em glória, né, para instituir o seu reinado milenar. A gente sabe, né, o que é o reinado milenar que tá descrito lá nas Escrituras. A gente pode ver também lá em Judas, irmãos. É Judas, versículo 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ou seja, nós sabemos que isso aqui é no período do reinado milenar, né? Mais uma coisa, irmãos, que é muito interessante a gente estar observando, que a gente fala o pessoal fala do Cristo e de anticristo, né? Lá em 1 João, acho que está no capítulo 4, né? Que fala, todo aquele que nega, vamos ver aqui, é 1 João, capítulo 4. É isso mesmo, irmãos. 1 João, capítulo 4. Ó. Amados, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, daquela forma como a gente viu lá na primeira vinda, né? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, irmãos, tem muitos aí que falam que o Senhor não veio ainda, que ele vai vir. Eles estão esperando esse anticristo, eles não estão esperando o Senhor como nós, né? O Cristo, eles estão esperando o anticristo, né? Então, aquelas, vamos falar assim, aquelas religiões ou aqueles ensinamentos que falam que o Senhor Jesus não veio em carne, esse é o espírito do anticristo que já opera. Até aí, irmãos. Irmãos, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Como o irmão falou, né, da vinda de Cristo, e esses capítulos ele fala do arrebatamento. Posso ler? Pode, irmão, pode ler. Pode ler? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui é claramente falado do arrebatamento, no qual os salvos serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Quando fala da trombeta de Deus, só os cristãos ouvirão. Só nós, só os cristãos salvos ouvirão. O restante não ouvirá nada, não perceberão nada. Será uma coisa que só os cristãos saberão o que está acontecendo. Por isso que se fala, num piscar de olhos isso acontecerá. Como o irmão falou no outro capítulo de Tessalonicenses, já é uma situação diferente. O Senhor virá em glória, né, para o juízo. Todos verão. Como diz a palavra, quem estiver nos ares tem que descer, e quem estiver na terra terá que subir. Então, ninguém conseguirá se esconder. Então, para nós é um motivo de muita alegria, porque, como o irmão disse, né, complementando ele, podemos considerar como as três vindas. Mas a cristandade hoje, né, uns nem creiam na primeira, e muitos acreditam em mais uma vinda, única, não existirá outra. Essa é a grande confusão. Mas está bem claro para nós que o Senhor virá nos buscar nos ares, nos encontraremos com ele, e a segunda virá com os anjos, que somos nós, todos os santos, né, para julgar o mundo. Irmãos, e pegando aí um gancho na fala do irmão Juarez, desculpem, uma grande confusão que se faz hoje aí na cristandade é que dentro desses versículos que o irmão acabou de ler, se a gente reler aqui, ó, o versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que se faz uma confusão é que hoje a gente ouve muitos cristãos dizerem, eles leem de forma errônea, quando eles dizem a última trombeta, mas em momento algum fala aqui que é a última trombeta. É um som de trombeta de Deus, como o irmão bem falou. Só os salvos vão ouvir, só os salvos. E um outro versículo que muitos aproveitam para ou falar contrário à palavra do Senhor, ou por falta de entendimento mesmo, se os irmãos puderem acompanhar, em Mateus, capítulo 24, no versículo 30. Mateus, capítulo 24, no versículo 30, quando ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui eles fazem uma outra confusão, porque muitos dizem, complementando com o versículo 31, que eles aproveitam esse versículo para duvidar do arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eles fazem uma confusão porque eles pensam que isso aí é para nós. Mas,
como fica bem evidente lá no 30, na primeira parte, fica bem claro, ó, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nós não precisamos de sinal, a igreja não precisa de sinal. Sinal é só a voz do Senhor chamando cada um de nós. Nós vamos por fé, mas esses que precisam ver esse sinal não somos nós, a igreja, mas aqueles que ficaram para a grande tribulação e que perseveraram até o fim e foram salvos. Se os irmãos discordarem ou puder complementar, se houver correção, os irmãos fiquem à vontade. Mas é o que eu vejo que hoje eles fazem confusão nesses dois versículos que nós acabamos de ler. Irmãos, complementar o que os irmãos já trouxeram, né? Em questão nós esperamos a segunda vinda do Senhor. Porém, os que esperam a segunda vinda do Senhor precisam entender a primeira vinda, né? Os irmãos já falaram aqui. E é importante entender a primeira vinda do Senhor, porque isso vai determinar como estaremos esperando que o Senhor volte. Quando compreendemos que o Senhor veio e o que Ele fez, a sua obra, né? E aquilo que nos é revelado depois dessa primeira vinda, aí começamos a compreender melhor e sabemos o que esperamos, né? Eu gostaria que os irmãos já leram Hebreus 10, né? O irmão Alan trouxe Hebreus 10, eu gostaria de ler um pouco em Hebreus 9. Podemos abrir Hebreus 9, que aqui fala um pouco desse caráter da primeira vinda do Senhor, né? Em sacrifício, né? Em nosso lugar, sacrifício agradável ao Senhor, um único sacrifício, né? Aquele que consome tudo, que cobre todos os pecados. Eu gostaria de ler um pouco sobre isso, e no finalzinho do capítulo 9 vai falar um pouco da vinda dele, a primeira e a segunda, né? Capítulo 9, deixa eu ver aqui a partir do... Nosso melhor entendimento, vamos ler um pouquinho antes. Eu ia pegar mais para frente, eu vou pegar um pouquinho antes para a gente ter um melhor entendimento. A partir do 15, irmãos. 9:15. Vamos lá, no 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e risopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, como sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
nem tampouco para si mesmo se oferecer muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Só para dar contexto, né, irmãos, o que eu queria trazer aos irmãos, aqui em Hebreus 9 fala do antigo, né, do antigo tabernáculo, né, de como eram feitos esses sacrifícios, para que, né, o porquê dos sacrifícios e o porquê da morte, o porquê do sangue, né, no antigo, né, na forma antiga, e o porquê de Cristo morrer, né, por que ele ter que ser morto, por que ele derramar o seu sangue, né, para podermos entender o porquê da sua primeira vinda, né. Então, não vou me aprofundar muito, mas é mais para trazer o contexto nesses últimos versículos aqui do 9, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, a obra de Cristo na sua primeira vinda foi suficiente para que, quando ele viesse a segunda vez, já não precisasse tratar do pecado. Para aqueles que esperam, para aqueles que entendem essa primeira vinda, já saberem que a sua segunda vinda será para estar salvo com ele, né? Já garantido a sua salvação de estar com o Senhor. Não esperamos outro juízo, né? Não esperamos outro julgamento. Nós já estamos livres desse julgamento porque Cristo já se fez sacrifício por nós, né? Já cobriu os nossos pecados. Quando ele fala que aparecerá a segunda vez sem pecado, ele aparecerá na sua segunda vinda para aqueles que esperam a salvação, esperam a sua vinda para ser salvos. Ele aparecerá para não tratar de pecado. Já foi tratado na sua primeira vinda essa questão para a igreja, para os escolhidos, né? Para aqueles que receberam a fé pela graça, né? Por essa obra de salvação de Cristo. Então, para podermos entender a vinda do Senhor, essa segunda vinda, onde Ele virá para que nós nos encontremos com Ele nos ares, é bom entendermos a sua primeira vinda, entendermos o porquê que Ele veio, né? E o irmão citou, né, lá Mateus 24, lá, eu confesso aos irmãos que eu ainda não me aprofundei, né, nessa questão, mas pelo pouco que eu já ouvi de irmãos, ali fala sobre sobre aquilo que o Senhor veio tratar com o seu povo, né, com os judeus. Que nós sabemos que haverá um remanescente judeu, né? Sabemos que o Senhor não deixou de tratar com os judeus, apenas parou, né? Sabemos que Ele vai tratar com o seu povo, né? E nesse meio tempo, né, foi revelado a igreja, por meio dos apóstolos, né? Nós sabemos que em Atos 42:2, ali começa a igreja. Ali começa a se manifestar aquilo que estava escondido em Deus, né? Aquele mistério que estava em Deus é revelado a nós. Por isso que há uma confusão quando se mistura o judaísmo com o cristianismo. É não entender essa separação, a dispensação, né? A forma com que Deus tratou as coisas, que faz haver confusão. Quando misturamos o judaísmo, as promessas de Israel, com aquilo, com a igreja, tudo se faz confusão, né? E nós sabemos que a palavra de Deus não há confusão. Nas coisas de Deus não há confusão, né? Se falta compreensão para aqueles que estão na cristandade,
né? Bem, cabe ao Senhor, né? Graças ao Senhor, que cabe a Ele a resolver isso, né? Nós temos que guardar essa verdade que foi nos revelada, né? E combater a mentira com essa verdade, graças ao Senhor que temos ela, né? Gostaria de ler também 1 Tessalonicenses 4, continuar lendo um pouquinho mais para frente, onde o irmão Juarez nos trouxe, né? 1 Tessalonicenses 4. Segunda aqui, 1 Tessalonicenses 4. Não, irmãos, é no 5, tá? 1 Tessalonicenses 5. A partir do primeiro mesmo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, aqui no versículo 4, irmãos, ele dá essa ênfase, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormemos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então nós vemos aqui tem uma distinção entre aqueles que irão passar por pensam que há paz, né, e há segurança e virá a repentina destruição, e para nós. Então, né, fica muito claro aqui que fala de duas situações distintas, né? Não é, fica muito claro de que há diferença, né? E aqui no versículo no 6 fala, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam de noite. Mas nós que somos úteis, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça do amor. Aqui, não, desculpa, irmãos, é no 10, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormemos, vivamos juntamente com ele. Isso é maravilhoso quando lemos isso, né? Que quer vigiemos, quer dormemos, vivamos juntamente com ele. Então, ou seja, tendo a consciência ou não de que temos essa segurança, temos confiança ou não, viveremos com ele. Por que viveremos com ele? Porque é por nosso Senhor Jesus Cristo. É pela sua obra que somos salvos. A nossa segurança está nele, não está em nossa confiança. Nós sabemos que nós dormimos, né? Dormimos no sentido de que vacilamos, né, em muitas coisas. Mas aonde está a nossa segurança? Quando olhamos para a obra de Cristo, pelo aquilo que Ele falou. Ali está a nossa segurança, né? Acerca de tudo. Salvação, sua vinda, nosso caminhar, tudo, toda a nossa segurança e nosso descanso está nele. Graças ao Senhor por isso. Né? Então estejamos atentos ao Senhor e àquilo que Ele disse. Até aí, irmãos.
Irmãos, essa última palavra que o irmão Getúlio trouxe aí é o essencial, né? Que é a confiança. A confiança que nós devemos depositar no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque talvez não seja bem o assunto que nós iniciamos, mas eu creio que esteja relacionado, o que eu vou dizer, é que quando se toca, pelo menos a gente fala desse assunto com as pessoas, a volta do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, para aqueles que ainda não têm a certeza de sua salvação, é um pânico. As pessoas entram em pânico, porque, primeiramente, elas acham que ainda não fez o suficiente para que Jesus volte e encontre elas aptas para que ele possa salvar, porque elas acham que depende delas ainda alguma coisa, que elas não teve ainda tempo hábil, ou estava, como o irmão disse, dormindo, né? Cochilando, não estava sóbrio. Então, quando se fala nisso, toca na consciência, e as pessoas que não têm certeza de sua salvação entram em pânico. Mas nós que cremos na nossa salvação, não por nós, mas pela obra do Senhor Jesus, nós ficamos tranquilos e até nos alegramos, né? Nós nos alegramos quando falamos desse assunto da volta do Senhor Jesus, porque é o que ansiamos em nosso coração, esse encontro, né, com o Senhor Jesus. E eu separei aqui uns 2 versículos que vai bem reforçar, principalmente, né, nesses dias que as pessoas andam apavoradas e às vezes é triste porque alguns irmãos, talvez por não compreenderem, eu até estava comentando com minha esposa isso, que as pessoas acham que nós cristãos que cremos no Senhor Jesus, fomos impedidos de alguma coisa, alguns ficam tristes por algum momento, né? Não está podendo se reunir, mas me veio o entendimento, e os irmãos depois podem corrigir se tiver algum equívoco, que não foi para nós. Nós estamos no mundo e vamos sofrer as consequências do que o mundo passa. Se é bem esse termo, da gente sofrer as consequências. Mas isso, em momento algum, afetou a nós cristãos. Porque o nosso foco não é o que a gente pode fazer aqui, reunir, estar, é bom, é maravilhoso, e é um pedido do Senhor que nos reunamos, estejamos juntos, lembremos dele, mas ele sabe de todas as coisas e ele está no comando de tudo. E nós podemos ver isso em 2 versículos que eu separei aqui. Um é em Colossenses, desculpe, irmão, 1 Tessalonicenses 3, versículo 3. Olha o que ele diz. E para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Então, o cristão já sabe, o Senhor deixou bem claro, ele garantiu que neste mundo nós teríamos tribulações, mas nós temos o conforto de saber que ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Então nós não temos que temer mais nada. Em outras palavras também, o Senhor disse: não temeis aquele que pode matar o corpo. Então, nem da morte nós temos mais temor. Então, se nós não temos temor daquilo que nos escravizava, que era o poder de Satanás nos escravizar, nos amedrontar pela morte, hoje não. Hoje nós não temos mais esse temor, porque o Senhor disse: não tem mais aquele que pode matar a carne. E isso não é só o homem que pode dar um tiro, matar, uma facada, não, é qualquer coisa que mate a carne. Por quê? Porque nós temos essa confiança, essa palavra que o irmão bem trouxe aí no final da fala dele, a confiança de que já estamos com Cristo, já estamos em Cristo, temos essa salvação. Eu gostaria de compartilhar uns versículos também no livro de Êxodo,
que retrata bem o que nós estamos vivendo. Êxodos, capítulo 10, Êxodos 10, vamos ler a partir do 22. Êxodo 10, 22. Ele diz: E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E é isso que nós vemos, irmão. O mundo está em trevas. A luz do mundo, a luz foi tirada do mundo. Nosso Senhor, que era a luz, eu sou o caminho, a verdade e a luz, ele disse. Desculpem, ele diz, eu sou a luz do mundo. Essa outra passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, a luz foi tirada do mundo. O mundo está em trevas. Mas nas habitações dos cristãos, que somos nossos corpos, né? Somos tabernáculos, somos casa do Espírito, há a luz. Há a luz. E que é essa luz? A luz do Espírito Santo, que habita em nós, em todo cristão, que tem a certeza de sua salvação. Então, isso nos tranquiliza, que apesar de tudo, apesar do que o mundo oferece, que o mundo está passando, que nós somos afetados por ele estar passando por isso, não somos nós. Muitos cristãos estão atribuindo que nós estamos passando. É o mundo, eu vejo na minha visão, é o mundo que está passando. Nós apenas estamos sendo afetados pelo que o mundo está passando. Ele está em trevas, mas nós temos luz em nossas habitações. Então, isso é que nos tranquiliza, e volto a repetir o que o irmão fechou a fala dele, que é que nos dá essa confiança, né? Essa confiança, essa alegria por saber da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aí. Irmãos, eu estava ouvindo os irmãos comentar aí, e cada comentário bem pontuado, né? Quando o irmão Getúlio explanou aí sobre o propósito da primeira vinda de Cristo, né? E aí o irmão Juarez, juntamente com o irmão Paulo, também colocou a questão da confiança, né? E se a gente observar, a palavra ainda coloca mais uma situação para nós, que é a segurança. A segurança que nós temos nele. Por quê? Porque como o irmão Getúlio pontuou bem lá, pela obra que ele consumou por nós, né? Isso nos dá essa segurança. Podemos abrir lá em 1 Tessalonicenses, no 5, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses 5. Vamos ler do 9 em diante, irmãos. Ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, essa obra que o Senhor Jesus consumou na cruz, né? Ele nos adquiriu, irmãos. Ou seja, nós somos propriedade do Senhor, né? Então essa é a confiança e a segurança, né? Que essa obra que os irmãos comentaram, essa confiança que os irmãos comentaram, ela é garantida não pelas nossas atitudes, pelo como está meu emocional no dia, não, porque o Senhor bradou na cruz, Pai, está consumado. Ou seja, ele adquiriu para o Pai um povo, né? Um povo. E essa segurança, quando a gente lê lá em... Vamos abrir mais
Vamos ver essa segurança, irmãos, para a gente embasar essa segurança que o Senhor nos fala, né? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios 6. Ó, 1 Coríntios 6, vamos ler o 19 e o 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nós pertencemos a Deus, né? Nós não somos destinados para ir, irmãos. Como ele está falando lá em 1 Tessalonicenses 5, no 9 e o 10. E também, a gente vai... Vamos abrir também em 1 Pedro, que é um versículo muito conhecido, que também confirma essa aquisição, né, que o Senhor fez através dessa obra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, irmãos. 1 Pedro 3,18, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Que o irmão Getúlio comentou, né? Dessa obra aí para exterminar o pecado, tratar da questão do pecado. Ó. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no espírito. Ou seja, isso aí confirma que nós somos propriedade do Senhor, né? E que nós não somos destinados para ir, irmãos. Tem uma outra passagem também que é muito rica, né? Que fala disso aí. Na verdade, mais duas passagens, irmãos. Uma está lá em João 14. Vamos abrir lá em João 14. João 14, 16 e 17. O Senhor Jesus falando, né? João 14, versículo 16 e 17. É o Senhor Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo... O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Ou seja, irmãos, essa promessa bendita que nos dá a certeza e nos traz a segurança de que Ele mesmo habita em nós. Agora, outra passagem que fala disso, irmão, está lá em Efésios 1. Efésios 1, né? Efésios 1, capítulo, vou pegar aqui, irmão, só um minutinho. Ó, vamos pegar do 9, irmãos. Vou voltar um pouquinho aqui para trás aqui, ó. Do 8, irmãos. Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão no céu como que estão na terra. Nele, digo, em quem também foste feito herança. Olha aqui o detalhe, ó. Nós fomos feito herança. Ou seja, nós somos posse do Senhor, propriedade dele, né?
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, nós esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Ou seja, irmãos, essas passagens, todas elas nos falam dessa garantia, né? Dessa segurança, dessa confiança, porque nós não vivemos por vista. Igual os irmãos falaram, né? Nós não estamos esperando sinal da volta de Cristo, nós estamos esperando Cristo, porque nós confiamos nessa obra redentora. Nós confiamos nessa possessão que o Senhor adquiriu, né? Através dessa obra bendita. E lá em Tessalonicenses, quando fala que só há um que o detém até que do meio seja tirado, esse um é o Espírito Santo. Então, quando ele for tirado, nós que fomos selados, estamos marcados, irmãos. Essa ideia de selo é um selo de marca mesmo. É igual quando algumas pessoas têm uma propriedade de um gado ou de alguma coisa, elas põem o selo para o outro ver que aquele bem ou aquela coisa, né, ou aquele ser, ele tem um proprietário, tem um dono. Então, quando esse que for tirado, que é o Espírito Santo, nós vamos juntos, porque nós somos a habitação do Senhor. Então, irmão, se a gente parar para analisar e pensar, isso é um consolo muito grande para nós, um conforto muito grande, uma segurança, né? Porque uns falam uma coisa, outros falam outra, mas não, a palavra nos garante que nós não somos destinados para a ira. Até aí, irmãos. Bom, eu queria só dar um complementozinho no que o irmão acabou de ler para nós. Quando o Alan falou no capítulo 14 de João, que lemos lá, né, o versículo 16, 17, olha a segurança, a garantia, já que estamos falando, né, o irmão Ben falou dessa segurança, no versículo 18. Olha o que o Senhor nos diz, né? A garantia que Ele nos dá. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa é a nossa esperança. Essa é a garantia, porque não foi alguém que disse para nós, foi o próprio Senhor Jesus que vai voltar para nós. Então, essa é só complementando o que o irmão Ben trouxe aí, referente à segurança. Essa é a segurança que nós temos. Vindo da própria boca do Senhor, que vai voltar para nós. Até isso, irmão. Irmãos, podemos abrir em Romanos 5? Romanos 5, primeiro versículo. Romanos 5, primeiro versículo. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aproveitar que é uma reunião aberta, eu gostaria de ler um trecho de um comentário do livro do irmão Bruce Einstein. Vou mostrar para os irmãos aqui. Esse azulzinho aqui. Vou fazer uma leitura de um trecho que está na página 22 e vai até a metade da página 23. Vou fazer uma leitura aqui que eu acho que complementa um pouco
ajuda nesse momento que estamos passando e do que foi lido hoje aqui. Diz assim, né? Um comentário de Bruce Eiss, no livro da Epístola de Paulo aos Filipenses. Fala assim: havia muito em torno de Paulo que poderia causar tristeza e depressão. Ele estava diariamente acorrentado a um soldado romano, aguardando seu julgamento. Seu futuro, quanto à vida e morte, era sombrio e cheio de incertezas. Martírio era uma possibilidade muito real. Ele estava sem o conforto de amigos cristãos, pois a maioria tinha medo de ser identificado com ele. Isso é dito em 2 Timóteo 1,15, que é onde ele fala que ele foi abandonado, né, por alguns irmãos. Mais tarde, quando ele foi encarcerado novamente, Onísiforo o visitou, mas Paulo fala dele como uma exceção. Em 2 Timóteo 1, do 16 ao 18. Com tudo isso pairando sobre a cabeça de Paulo, não o encontramos reclamando ou em tristeza. Ele não pede aos filipenses que orem por seu livramento, ou para que tivesse melhores condições no cativeiro. Ele poderia repreender-se a si mesmo por ter ido a Jerusalém, o que o levou ao seu cativeiro. Mas ele levou-se acima de sua falha e não se ocupou com isso. Em vez de estar cheio de tristeza e pesar, vemos um homem vivendo com Deus acima de suas circunstâncias, em um estado de satisfação. Isso é notável. Paulo está contente com ele. Desculpa, irmãos. Paulo está contente com quem ele é e onde está, pois sabemos que Deus está acima de todas as circunstâncias. E o caminho de Deus é perfeito. Salmos 18, versículo 30. Longe de estar abatido com o desânimo, estava se regozijando. Ele estava preso com uma corrente, mas seu espírito permaneceu livre. Isso mostra que a fé não pode ser impedida pelas circunstâncias. Também nos mostra que as circunstâncias não fazem o estado de alma de uma pessoa. Elas apenas a manifestam. Até, irmãos. Irmãos, o resumo de tudo isso aí é muito maravilhoso, porque tudo se volta para a salvação gloriosa que o Senhor assim nos proporcionou mediante a crucificação. Né? Uma obra de Deus gloriosa que ficou marcante isso, e como o Senhor é justo, essa propiciação veio para todos, né? Para toda a humanidade, mas a reserva da salvação estariam só para aqueles que haveriam de crer, né? Como está lá em João 3, e assim por diante. Então, a gente vê aqui, irmãos, os irmãos leram aqui em Hebreus 9, no versículo 28, diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Os irmãos veem que essa misericórdia, ela foi estendida para todos, né? Aí entra o mistério, porque isso está reservado só para aqueles que realmente creem, né? Conforme a palavra de Deus tem nos ensinado. A gente vê aqui mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 10, para a gente, para conforto, né? Para conforto e certeza. No capítulo 10, no versículo 23, diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, os irmãos, veem que não há dúvida, né? Não tem o que temer, o Senhor já fez a obra, não existe nada que possa ser feito, porque seria uma desonra, né? Falar que alguém precisa ter
um comportamento cristão progressivo, né? Oh, amanhã eu preciso estar melhor do que hoje e assim por diante. Isso não existe, né? O Senhor já fez tudo por nós. Tanto é que as palavras de conforto, né, para que nós tenhamos ela no nosso coração, já diz tudo e é a certeza absoluta, né, sem dúvida, que aquele dia nós vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Até aqui, amados. Irmãos, gostaria de comentar mais um aspecto sobre a vinda do Senhor, que fala de garantia também. Um outro é sobre a trombeta, né? Sobre essa trombeta aí que fala, né? Que na palavra do Senhor, irmãos, tem a trombeta de Deus, tem as trombetas dos anjos, que são as trombetas de juízos, né? E os selos do Apocalipse, né? Tem essas situações aí, né? Podemos abrir lá em Apocalipse 3:10? Apocalipse 3:10. Esse aqui é uma outra passagem que fala da nossa segurança e também fala do modo como nós seremos arrebatados, né? Porque tem aquelas situações, irmãos, eu não sei se os irmãos já ouviram, mas eu já ouvi, né? Algumas vezes, daquelas linhas de pensamento sobre o arrebatamento, né? O pré-tribulação, o mesotribulação e o pós-tribulação. Ou seja, o pré-tribulação é o que, na verdade, é o que nós aguardamos e é o que a palavra nos garante, né? Que nós não passaremos por essa situação. O meso, algumas pessoas falam que no meio, né? E outros falam que passaremos pela tribulação e só então. Mas não é isso que a palavra fala para nós, irmãos. Vamos ler lá em Apocalipse 3:10, tá? Está escrito assim, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, irmãos, aqui fala assim, ó, também eu te guardarei da hora. Ou seja, não na hora e não depois da hora. Eu te guardarei da hora. Agora, seguindo em diante um pouquinho mais, no capítulo 4 de Apocalipse, isso aí fica mais evidente ainda, que a igreja não vai passar por essa hora. E aí também, nesses versículos aí, irmão, que se seguem no capítulo 4 de Apocalipse, vamos pegar a partir do 1, a gente vai ver falando sobre a trombeta de Deus. Não a trombeta de juízo, que aí está para frente aí de Apocalipse 5 para lá para frente, né, irmão? Ó, Apocalipse 4 fala assim, ó. Depois destas coisas, que coisas? Ele estava falando do testemunho cristão na terra, né? A ruína do testemunho cristão na terra. Aí o Senhor fala para João, ó, depois destas coisas, né? Não, na verdade, João está falando aqui, irmãos. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta, olha só, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Ou seja, sai daí do meio, sai daí. Você não vai participar dessa situação, sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. Ou seja, depois que o Senhor tirar a igreja, vai ser derramado, se seguirão os juízos, né? Como nós lemos que... Deixa eu confirmar aqui, irmãos. A gente leu tantas passagens hoje. Tessalonicenses... Lá a gente leu... 2 Tessalonicenses, que foi o início do nosso assunto, né? 2 Tessalonicenses 2, no 1 de novo. Ora, irmão, rogamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, nossa reunião com Ele é prefigurada aí
em João, quando ele fala, sobe aqui, né? Sobe aqui. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Ou seja, para a gente não ficar preocupado com esses disse-me-disse aí, irmão. Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou seja, o juízo, o dia de Cristo é o juízo que há de vir sobre a terra. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Nós sabemos que a igreja, aqueles que creem, o corpo de Cristo, de maneira nenhuma é apóstata. Então isso aqui não é para nós, né? E se manifeste o homem do pecado, que é o quem? O anticristo encarnado em carne, né? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, vamos dar uma olhadinha lá também em 1 Coríntios 15, que ele fala também dessa bendita esperança. Paulo falando isso para aquela assembleia em Coríntios, né? 1 Coríntios 15. E lá também ele cita essa trombeta de Deus. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 15. A partir de 51, irmãos. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está falando com a esperança de arrebatamento, ou seja, que não, nem todos morrerão, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Essa trombeta aqui é a trombeta de Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ou seja, irmão, nós temos aprendido que na obra do Senhor, acho que nós comentamos isso no sábado passado, né? A obra do Senhor é esta, que creia naquele que ele enviou. E para muitos de nós, a parte mais difícil, né, é ficar firme e constante, descansar em Deus. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer se mexer, e o Senhor já consumou tudo por nós, irmãos. Né? Ele fala aqui no 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Getúlio leu lá em Romanos 5:1, né? Que ele fala lá que nós fomos justificados por ele. Então, hoje nós falamos da obra que ele fez por nós, dessa certeza e dessa segurança que a palavra nos dá. Né, irmãos? Então, porque a gente ouve falar tanta coisa, irmão, sobre arrebatamento, que caiu o avião não sei aonde, teve terremoto, é o chip não sei o quê. Irmãos, a palavra nos garante que nós não vamos estar aqui. Graças ao Senhor. Graças a essa bendita obra do Senhor. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa paz. Né? Lá em Filipenses, só mais um trecho, irmãos. Filipenses 3, que fala também da nossa cidadania, né? Filipenses 3, 20 e 21, né? Filipenses 3, 20 e 21.
o irmão Paulo comentou um negócio aí bem importante, né? Ele até falou que não tinha a ver com o assunto, mas tem sim, irmão Paulo. Que o senhor falou das nossas aflições aqui na terra, né? Tem aquela passagem lá que fala, o senhor falou para nós, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês não são do mundo, o senhor falou, né? O Pai. Pai, guarda eles, Senhor. Guarda ele, porque eles não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. E a gente consegue ver isso aqui nessa passagem de Filipenses 3, 20 e 21. Fala, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos esperando o anticristo, estamos esperando Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nosso irmão Mário, ele fala uma coisa, né? Muito, muito interessante. Ele fala assim, estamos aguardando a vinda de Cristo ou Cristo da vinda? Né? Estamos aguardando a vinda de Cristo ou Cristo da vinda? Eu creio que nós estamos aguardando Cristo da vinda. Até, irmãos. Só para lembrar os irmãos, as irmãs que, se tiverem alguma dúvida, né? Se quiser trazer alguma pergunta, né? Que o senhor possa nos ajudar, tá respondendo aí. Mas fica aberto, né? O caráter da reunião é informal. Irmãos, eu creio que também é importante complementar esse assunto só com mais duas passagens, né? Como nós aguardamos o Senhor Jesus, né? E sabemos que nós somos um com Ele, né? Nós somos um com Ele, o corpo do Senhor, né? Vamos abrir lá em João 17, irmãos. Vamos pegar a partir do 20.
Eu vou ler só uma passagem aqui em João, outra lá em Colossenses, tá, irmão? Creio que já também está dando nosso horário aí. João 17, 20. O Senhor Jesus falando com o Pai, né? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aqui é onde que a gente foi selado, né? Quando a gente creu no Senhor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha só, irmão, vamos nos deter um pouquinho aqui, no 23, ó. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, o amor que o Pai desprendeu a nós é como ele desprendeu ao Filho. É na mesma medida. E quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus. Aí ele continua aqui no 24. Ó. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Ou seja, irmãos, esse amor que o Senhor tem por nós é antes da criação do mundo também, né? O Pai, porque ele nos amou como amou o Filho. Vamos abrir lá em Colossenses, irmãos, no capítulo 3, é só um versículo só, Colossenses 3, versículo 4, porque essa é a nossa real espera, né, do Senhor Jesus. Sabemos que somos um com Ele. Então a gente pode imaginar, o Senhor Jesus nunca vai entrar na grande tribulação. Né? Como que o corpo vai entrar na grande tribulação? Então é mais uma garantia para nós, uma segurança, né? Colossenses 3:4 fala assim, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Essa é a nossa bendita esperança, irmão. Como o irmão Mário fala lá, né? Nós não aguardamos a vinda de Cristo, nós aguardamos o Cristo da vinda. Né? Nós vamos ter aquela reunião bendita com ele, a boda do Cordeiro, e depois vamos vir com ele em glória. Aí todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Tudo isso por conta dele. Nós só vamos estar acompanhando ele. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Mas também a palavra nos garante que nós somos um com ele. Até, irmãos. Então, irmão, já deu o nosso horário. Mas algum irmão gostaria de acrescentar alguma coisa? Ou alguma pergunta de alguma irmã ou algum irmão? Se não, algum irmão poderia dar graça? Deus e Pai, agradecemos, Deus, por esse momento maravilhoso que permitisse, através dessa ferramenta, Deus, online, apesar de não estarmos juntos, reunidos, não podemos estar presentes, mas estamos virtualmente aprendendo de Ti, através dos irmãos, através da Tua palavra. É um momento maravilhoso, momento alegre, feliz. Falar de Ti, Deus. Falar do Teu Filho Jesus, dessa maravilhosa obra que Ele fez, tirando nós daquela imperfeição, tirando nós da inimizade com Deus, nos colocando
nessa situação privilegiada de sermos teu filho, Deus. Estamos contentes, salvos e aguardando o Cristo da vinda, aquele que vai nos arrebatar, nos levar para o céu, para que possamos viver eternamente. Podemos dizer, Deus, que esses momentos que nós falamos aqui, escutamos, ficamos quietos em comunhão, alegra o nosso coração e nossa alma. Agradecemos por todos os irmãos, proteja, abençoe, cuide de todos os irmãos que estiveram presentes virtualmente aqui e os que também estão espalhados por todo mundo, todos os cristãos, passando por um momento difícil, um momento complicado, um momento de preocupação por parte de alguns com essa enfermidade. Oremos por ele também, Deus, para que possa protegê-los, iluminá-los nesse momento difícil. Nós agradecemos por esses minutos que ficamos aqui, falando das suas coisas, aprendendo cada vez mais. Quanto mais nós falamos, nós lemos, escutamos, nós só aprendemos. Isso é maravilhoso, é um privilégio. Compartilhar a verdade, viver na verdade, escutar a verdade da maneira que tu dissesses, Deus. Aquele que buscar a verdade, ela será revelada. Nós agradecemos muito. Pedimos pelos irmãos, por todos que iniciam a semana, que todos no seu trabalho, nos seus afazeres, guarde a todos. Nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Bem, Boa noite, irmão. Amém. Boa Boa noite. noite, irmãos. Amém, amém. Boa Boa noite. noite, irmão. Até Boa amanhã. noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, Boa hora noite. de mostrar a cara aí. Ó. Cadê a farofa, irmão Paulo? Eu vou pegar agora, hein? Irmão Cláudio, depois manda pra gente o seu contato. Depois tem um Ah, manda cuscuzinho. sim, manda sim. Obrigado. Beleza. Tchau, gente. Tchau, Boa noite a irmão. todos os Boa irmãos aí. noite. Beijo Boa pra Débora. noite. Boa noite a todos e boa semana. Boa semana a todos. Boa noite, irmãos. Boa semana. Boa noite, irmão. Semana a todos também. Qual o cuscuzante que tem aí? Nandinha! Falou, Danilo. Falou, irmão. Alô, meu querido. O irmão, desculpa, mas eu falhei o nome do irmão. O irmão novo é o Carlos. Cláudio. 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 Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, foi um prazer. Muito obrigado. Até mais, irmão Getúlio. Um abraço. Um abraço a todos Abraço, irmão. Boa noite. aí. Mais vemos, irmãos. Estaremos noite, orando pela família, viu, Danilo? Paulo. Opa, pode deixar. Pela Valeu. mãe lá. Obrigado, meu irmão. Que o Senhor guarde a todos. Amém, irmão Juari. A minha cara não está aparecendo que o meu celular deu problema no vídeo. Problema não. Escondidinho aí. Não é vergonha de aparecer, não, que deu problema mesmo. Vê se eu consigo resolver esse problema. Beleza. Um abraço na irmã lá. Viu, Juarez? Tá certo? Hoje ela aparece, mas tá com dor de cabeça. Porque a mulher esquenta muito a cabeça, né? Se preocupa demais. Verdade. Mas tá bem, é só dor de cabeça mesmo. Tá tudo em paz. Senhor aguarde. Tá certo. Um abraço a todos no Senhor abraço na irmã Jesus. Sonia, hein? Oi? Um abraço na irmã Soni. Pode deixar. Que eu vou abraçar ela. Melhoras. Eu abraço ela todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Ela vai abraçar certo. com você, certo? Getúlio, um abração nas suas meninas, um abração na Gi, tá? Beleza, pode deixar. Mandar um Paulo, um abraço. abraço. Paulo.
Valeu, obrigado. Vou Vamos dar um encerrar abraço aqui, irmão. a todos aí, tá bom? Se o senhor permitir, no sábado estaremos de novo juntos aí. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite.